Boa noite, povo rico! Tudo bom com vocês? Live depoimento hoje aqui com a nossa querida Rita. Essa é a oportunidade de você conhecer a mentoria pelos olhos de quem já fez a mentoria. Então, senta aí, pega um cafezinho e vem ouvir a história da Rita. Eu tive um probleminha, eu entrei e aí na hora que eu fui compartilhar aqui saiu e eu voltei. Tomara que a Rita consiga voltar aqui também, que ela já estava ali. Mas falando da live, né? A live depoimento é uma live muito importante para que vocês possam conhecer a mentoria pelos olhos de quem já fez e não só pelo meu como mentora, né? É muito importante você ouvir de alguém que participou, que também tem talvez as mesmas dores, dificuldades ou desafios ou desejos, né? A gente não entra só na mentoria só para resolver problemas, mas também para crescer, gente, para também avançar naquilo que a gente tá hoje. Eu tô só aqui esperando a Rita. Deixa eu falar com ela por aqui. Falar com ela por aqui, que eu acho que eu, como diz meu marido, eu neymarzei. Deixa eu falar aqui com ela. Ah lá, ela entrou. Aí, pronto. Então, agora sim. Eu tava mandando mensagem para ti, Rita. Seja bem-vinda. Deixa eu convidar ela. Lu, vem conhecer. Deixa eu ver. Rita, chegou aí para você o convite. Deixa eu ver. Ok. Convidado, já convidei. Agora só falta aceitar. Amo as lives de depoimento. Quando vocês topam compartilhar, né, a história de vocês, isso traz esperança para outras pessoas. Porque tem muita gente que acha que não tem solução, gente. Tem solução, tá? Tem solução. Eu falo para nós que somos cristãos, principalmente, não existe problema sem solução. Primeiro, porque se a nossa vida pertence a Deus, é Deus quem cuida de nós. Então, se as coisas estão meio engraçadas, emboladas, é porque tem alguma coisa que a gente ainda não entendeu, que a gente precisa botar no lugar. Oh, não pôde participar, peraí. Vou convidar de novo. E aí, quando você entende qual que é o problema e tem uma estratégia para poder, tanto para sair quanto para seguir de forma diferente, as coisas se alinham. E aquilo que a gente não consegue fazer, humanamente, a gente não consegue fazer, Deus sempre faz, tá? Então, Rita, fala aí, o que está acontecendo? Se você não está conseguindo entrar. Ó, deixa eu ver. Rita, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô, Rita. Deixa eu ver. Ah, opa. Acho que ela aceitou ou não? Rita, vem, Rita. Ah, Jesus. Deixa eu começar a orar aqui. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que está travando, tudo aquilo que está querendo atrapalhar essa live acontecer, cai por terra agora em nome de Jesus. Vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu ver. Ver aqui. Gente, alguém sabe o que está acontecendo? Me ajuda, help.
Não vamos desistir, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Rita, fala para mim o que está aparecendo para você, para ver se eu consigo ajudar. Ah, Eu tive que mudar para o celular, porque pelo computador não estava conseguindo. eu acho que pelo computador não faz. Ah, tá. Ai, graças a Deus. Conseguimos. Ê, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade, né? De compartilhar, de compartilhar a sua história, a sua caminhada com a gente aqui. A gente é muito valioso e para as pessoas também. Estava falando o quanto é importante, né? A Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem, né? Ajuda o outro homem. Então, as nossas experiências, aquilo que a gente vive, serve para dar esperança para as outras pessoas, né? Muitas das vezes a gente acha que não é possível e quando a gente vê que para alguém foi possível, a gente fala assim, então tem esperança de ser possível para mim também, né? Então, é É muito verdade. valioso. É muito valioso. Rita, se apresenta, fala aí pra gente, seu nome todo mundo já sabe, Rita, mas quantos anos você tem, o que você faz? Me conta aí para o povo te conhecer. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Rita, eu congrego ali na Primeira Igreja Batista de Queimados, juntamente com a Sulamita, né, essa bênção que Deus botou no meu caminho. Sou funcionária pública, tenho 54 anos e estou aí para compartilhar o que Deus tem feito, né? Ai, que bom. São coisas que Deus faz no nosso caminho, são bênçãos, né? Oportunidades que Deus nos faz, nos dá de crescer, de aprender, de compartilhar, e a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades que Deus nos dá, né? Para É verdade. para gente crescer, né? Isso que é muito Sim, importante. sim. Ó, eu vou dividir essa live em alguns blocos de perguntas, tipo antes, durante, né, para a gente poder Uhum. caminhar aí na sua história com a gente. Então, o primeiro bloco é exatamente o antes, né? Como que estava a sua vida, Rita, a sua vida financeira antes da mentoria, né? O que mais te preocupava nessa fase da sua vida, né? Tinha medo, tinha ansiedade? O que estava acontecendo antes de você entrar na mentoria? Então, eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente, né? Eu sempre procurei me planejar para o futuro, né? Ter alguma reserva, não viver apenas com aquilo com o que eu ganhava no mês, né? Sempre Uhum. guardar um pouquinho porque para algum imprevisto, né? E é bom, né? A gente ter assim Sim, é importante. alguma reserva, porque se acontece alguma coisa, você não fica assim, sem saber de onde tirar, né? Mas por algumas circunstâncias que aconteceram na minha vida, eu me descontrolei financeiramente, precisei usar a reserva que eu tinha e foi virando uma bola de neve, mas mesmo assim eu achava, né, que eu ia conseguir, né, pelo meu passado, né, que eu conseguia guardar, então eu achava que eu ia conseguir, né, Uhum. resolver na realidade. Mas assim, as estratégias que eu utilizava não funcionava e chegou ao ponto de eu ficar realmente descontrolada e passar até a fazer coisa que eu não fazia, que era parcelar o cartão de crédito. Eu Uhum. nunca pude parcelar, eu sempre pagava o valor todo. Poderia ser o valor que viesse, eu sempre paguei a parcela, a fatura O toda. total, né? Só que eu comecei a me descontrolar e comecei a pagar só o mínimo e chegou um ponto que nem um cartão eu conseguia pagar.
Então foi assim muito complicado, assim. E mesmo assim, mesmo estando nessa situação, eu achava que eu ia conseguir. Não, eu vou conseguir acertar com o 13º, vou conseguir acertar com as férias. Aí vinha as Aham. férias, vinha o 13º e eu não conseguia acertar. Então o negócio foi ficando realmente uma bola de neve mesmo. E como que isso estava afetando você, Rita, emocionalmente falando? Ah, tudo assim. A primeira coisa assim foi a questão de falta de tranquilidade, né? Eu não tinha tranquilidade. Isso afetou meu sono, afetou tudo, tudo. Eu não conseguia dormir direito, afetou minha saúde mental também, Sim. né? Porque assim, eu acabava vivendo só o momento, né? Eu não conseguia ter planos para médio, curto, médio e longo prazo. Longo prazo, então, Aham. nem, Menos ainda, né? nem pensava. E às vezes a gente não falta, às vezes não falta nem é dinheiro, às vezes falta também esperança, né? A gente chega num ponto que a gente fica assim, meu Deus do céu. Aí quando falta esperança, a gente nem consegue mais planejar, pensar. O negócio Não, tá falando, não não conseguia. tinha. Na realidade, eu vivia o momento, na realidade. E eu não conseguia organizar o pensamento de modo que eu pudesse criar estratégias para sair dessa situação. Isso muito me preocupava, porque eu sempre fui muito correta, assim, de pagar minhas contas, né? Aham. Sempre deixar o nome limpo. Sempre tive muita preocupação quanto a isso, né? E eu não conseguia ter é, um controle emocional para que eu pudesse criar mecanismos que me levassem a sair dessa situação. Eu não conseguia ver assim uma luz no fim do túnel. Eu Isso me falo que preocupava dinheiro não muito. é. Oi? E isso me preocupava muito, sabe? A gente fala, eu falo uma frase muito direta aqui, né? Que dinheiro não é a coisa mais importante. Só que ele afeta tudo que é importante, né? Se Exatamente. você Ele tem a sua importância na nossa vida, né? É, mas não adianta não ter o planejamento para utilizá-lo de forma sábia, né? certo, né? É verdade. E me fala uma coisa. Quando você soube da mentoria por alguém lá que tinha feito, como é que você ficou sabendo Não, foi lá na igreja mesmo, né? lá Porque na eu me igreja, lembro né? que eu acho que você fez uma Uma apresentação, palestra. uma palestra, acho que você fez acho que você deu um desconto, alguma coisa assim, você Aham. fez mais ou menos assim, explicou mais ou menos para a igreja como é que era. Ah, legal. E quando você falou assim, não, vou fazer a mentoria, você estava com medo? O que passou na sua cabeça assim para investir na mentoria? Você achava assim, não, vai dar certo? Ou você achava assim, é o último recurso? O que estava passando assim, na sua cabeça? Então, eu realmente, eu estava muito cansada de tentar resolver e não consegui, né? Uhum, Eu cheguei eu cheguei a ter a consciência de que sozinha eu não conseguiria, que eu precisava realmente de ter uma ajuda profissional para que eu pudesse sair dessa situação, né? uhum, É, e assim, também o que me levou a buscar essa ajuda foi justamente porque eu estava muito cansada. Eu sabia que, o que eu estava fazendo não estava resolvendo, muito pelo contrário, né? uhum. Então, como eu não sabia esses mecanismos, né? Como que eu poderia fazer, né? Quais eram as estratégias, né? A gente sabe o que tem que fazer, né? Que tem que diminuir os gastos, né? Que tem que poupar, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. Então, eu fui buscar ajuda na mentoria. E as pessoas acham que. E você talvez vai até dizer isso com mais clareza, que não é só economizar, porque às vezes a gente economiza, mas se você não tem um plano por trás disso, o que você economiza de um lado sai do outro. Né? Você economiza, se frustra, né? Se priva e, Exatamente. e não dá resultado, né? Parece que não adianta, o negócio não flui.
É Não adianta. verdade. Gente, não adianta economizar. A mentoria não é para aprender a economizar. Economizar, muitas pessoas Exatamente. sabem. Mas se você. Hoje o meu relacionamento com o dinheiro é completamente diferente. Completamente. Que bom, glória a Deus. E me fala uma coisa, como é que foi lá? Agora falando dentro da mentoria. Que teve alguma coisa que te marcou positivamente? Foi fácil? Foi difícil? Como é que você poderia deixar do processo que marcou você positivamente, que talvez você nem esperava? Então, o começo não é fácil, não Fácil. é, porque é uma virada de chave, né? É porque você tem que largar os velhos hábitos, né? A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela precisa de ajuda, né? E ela tem que também se permitir ser ajudada também, né? Não adianta a pessoa fazer a mentoria e quando chega lá no meio do processo querer fazer as coisas do seu jeito, né? Então é melhor nem começar, né? É verdade. Né? Eu vim assim, com aquela expectativa realmente de aprender. Eu vim disposta realmente a aprender e fazer essa virada de chave. E o começo realmente é difícil, né? Quando a gente chega naquela parte que tem que. A questão de anotar, nem para mim, nem foi difícil, porque na verdade eu já fazia isso. Eu Aham. anotava, eu tinha tudo debaixo da ponta do lápis o que eu gastava. Só que Pra você eu ver não que só tinha, isso não resolve. não resolve. Tanto é que não resolveu para mim. É, Só que eu não sabia, assim, quando eu comecei realmente a fazer aquele desafio 30, né? Que a gente tem cada dia, né? Anotar as coisas tudo que a gente gasta, né? E que eu fui realmente colocar todos os meus gastos, que eu vi realmente é, toda a minha situação, eu realmente me espantei, porque eu sabia que o negócio estava difícil, mas eu não achava que estava tanto. E eu realmente não ia conseguir sozinha, não ia mesmo. Então foi realmente, foi muito difícil, mas eu acho que o mais difícil mesmo não foi nem tanto esses primeiros 30 dias, foi o segundo, que quando você, né, manda a planilha para a gente tem que ter aqueles percentuais, né, e gastar dentro daquilo que é proposto. Aí realmente foi difícil mesmo. Mas eu me propus, assim, e cortei mesmo, cortei os gastos, cortei as gorduras, né? Aquilo que realmente que tava Sobressalente, né? sobressalente, realmente. E algumas coisas eu não cortei, mas em compensação eu tirei de outras, eu fui remanejando. Mas assim, E foram tem essa, e algumas dá coisas essa ali. flexibilidade, né? Sim, A sim, maneira como a gente organiza dá essa flexibilidade de você conseguir. exatamente, exatamente. Então, na realidade, então assim, é difícil. Hoje para mim, eu já não tenho tanta dificuldade, porque já entrou assim na massa do sangue já, entendeu? Ah, que lindo. Então, hoje para mim está muito mais fácil. Eu já consigo, na realidade, porque a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir ir no mercado e só gastar isso. Jesus, não é não vou poder comprar isso, não vou poder comprar aquilo e tá. Aí você vê que acaba gastando até com coisas tão supérfluas que você pode abrir mão hoje para você ter uma tranquilidade. Amanhã você pode Depois. voltar a comprar, ou então comprar numa Isso. quantidade menor, comprar de outra marca, ou então não comprar esse mês de repente, entendeu? Então você vai é, é, fazendo concessões, mas de modo que não fique pesado, né? Sim, sim. Aí Baseado. agora tá completamente diferente. Hoje, para mim, eu já tenho muita mais facilidade assim de lidar com essas questões. E às vezes, né, Rita, as coisas que a gente descobre sobressalente, quando a gente começa a botar algumas coisas são. Eu entendo que a gente tem fases, né? Então é importante que todo mundo entenda a fase que está. Se tem uma primeira fase ali que você vai precisar sacrificar para poder depois
respirar e você ter esse direcionamento para fazer isso, mas não ser em vão, porque às vezes as pessoas fazem isso, elas se privam, corta daqui, corta dali, se priva, mas sem o resultado. Então, quando você começa a fazer sabendo que vai ter um resultado e que depois você vai conseguir respirar melhor, é diferente. E muitas das coisas a gente descobre que nem era tão importante assim. Exatamente. E a pessoa também tem que ter a consciência de que isso é para a vida. Não é só um período. É a mesma coisa a pessoa que sofre de obesidade, a pessoa que sofre, que é fumante, né? A pessoa que lida com bebida, né? O tratamento é para o resto da vida. Então, essa relação de bem-estar com as finanças, ela precisa, esse controle, né? Esse outro olhar, né, de forma diferente, ela tem que ser para o resto da vida. Porque senão, opa, consegui botar meus cartões em dia, aí depois vai sair gastando desenfreadamente de novo, então Aí vai não começar pode. aquele looping novamente. Não, a pessoa tem que entender que isso é para a vida e só traz benefícios realmente. E é por isso que a gente trabalha também muito o emocional de vocês, né? Descobrir ali qual é muitos dos nossos. A nossa emoção, né? A nossa emoção ela compra mais do que. A nossa emoção compra mais do que cartão, né? É como a gente tá. E é uma coisa que arrasta para outra, porque você começa a ficar ruim financeiramente, aí você vai para a sua saúde, aí você quer compensar, às vezes compensa na comida, às vezes compensa na roupa. Sim, Aí, sim. aí uma coisa vai. Não, o trabalhar o emocional também é muito importante. As lives do Mário me ajudou muito, muito mesmo. Quando a gente percebe onde que está o gatilho, né? O que está acontecendo, o que está te frustrando tanto e que você acaba compensando com compras, né? Com coisas supérfluas que às vezes você nem vai precisar, nem vai utilizar naquele momento, né? Então me ajudou muito, muito mesmo, sabe? A gente reconhecer, identificar o que está causando o gatilho, né? Me ajudou bastante, sim. Isso que a Rita está falando, gente, é porque dentro da mentoria a gente tem um psicólogo, que é o meu marido. Então a gente tem aula, eles têm aula comigo e também com o Mário, que é o psicólogo. Então a gente trabalha ali emocional, espiritual e técnica, e o conjugal para quem é casado. Então faz tudo num bolo só, né? É muito importante. A gente, concluindo aqui essa parte, a gente percebe o quê? Que não é sobre ganhar mais, que você continua ganhando a mesma coisa, né, Rita? Sim, sim, Mas é sobre você aprender a dar a direção certa para o que você já tem. verdade. Verdade, que antes eu não tinha. Não tinha realmente. Era só para realmente pagar contas e não dava. O salário realmente não dava. E eu acho que foi exatamente aí quando eu me vi o meu salário sendo corroído completamente. Eu não conseguia planejar, não conseguia fazer absolutamente nada, planejar absolutamente nada. E também não conseguia fechar o mês. A questão era essa. E a gente sozinho, a gente acaba que não consegue ver o todo. Igual você falava assim, Não. quando a gente dá as direções ali para vocês fazerem a planilha, vocês é uma coisa que sozinhos vocês não iam fazer. E aí, quando você coloca ali de uma forma estratégica os números, você consegue ver Sim, que é sim, o problema. sim, sim. Tinha coisas que eu pagava que eu nem usufruía. Um exemplo, streaming. Eu tinha muitas assinaturas que eu não tinha nem tempo para assistir. Olha aí. E aí, estava gastando dinheiro. Eu estava gastando dinheiro que eu não usufruía, na realidade. E eu comecei a cortar realmente, e hoje realmente não está me fazendo falta, porque eu continuo não tendo tempo para assistir.
E é muito isso, cara. A gente tem que usar o dinheiro para aquilo que a gente vai realmente usar. Exatamente. Aí a gente está pagando uma coisa que não está usando e deixa de, sei É, lá, fazer uma viagem que a gente queria viajar no final do ano. verdade. Às vezes é uma diária, Verdade. né? E me fala, agora vamos entrar no bloco que é bom, no bloco depois, né? É, como é que tá a Rita hoje? O que que mudou na sua vida depois que você começou a aplicar, né, a metodologia, tudo aquilo que a gente instruiu? É, como é que tá hoje a sua relação com o dinheiro, a paz, tranquilidade? Me conta. O principal foi a tranquilidade, a paz e a tranquilidade que isso me trouxe, né? Hoje eu durmo até melhor, que eu Olha, durmo muito melhor, que eu ficava muito preocupada mesmo. E mudou tudo. Eu consigo dormir melhor, consigo me alimentar melhor, porque eu estava muito compulsiva, que era o meu escape, né? Eu estava muito compulsiva e eu não conseguia ter projetos. Na realidade, eu tinha abandonado completamente os meus projetos, coisas que eu sempre, assim, no início do ano, eu fazia uma lista, né, das coisas que eu queria fazer em casa, né, que eu queria comprar para casa, queria fazer em casa, e das coisas que eu queria comprar e fazer para mim. Eu sempre fiz isso no início do ano. Faço essa lista e conforme eu ia passando o tempo, eu ia lá, olhava a listinha e ia arriscando. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos com a mesma lista, porque eu não ah, conseguia fazer absolutamente nada. E hoje eu já consigo, já eliminei algumas coisas daquela lista ali. Já consegui eliminar algumas coisas da lista, sim. Coisa que eu jamais conseguiria fazer em outro momento. Não e estava conseguindo mesmo. Então, assim, essa tranquilidade que a mentoria me trouxe, sim, foi um diferencial, porque realmente, se você não tiver tranquilidade para você organizar os pensamentos, você não consegue planejar absolutamente nada na sua vida. Você só vai vivendo um dia após o outro, apagando incêndio. né? Sem planejamento algum. E uma coisa, né, que eu até cheguei a falar com você, não sei se você vai lembrar, sobre que não é porque a gente tem algumas dívidas que a gente tem que parar de viver para pagar dívida. Você precisa ter, quando você está sozinho, você acaba que você acha que precisa parar de viver para poder quitar isso Exatamente. E daqui. muitas das vezes eu fiz isso, eu ficava sem sair, ficava dentro de casa. Eu acho que eu fiquei uns 3 meses direto, só trabalhando, só saindo daqui para casa do trabalho e daqui para a igreja, porque eu não tinha é, dinheiro para fazer absolutamente nada. Né? E eu me lembro, sim, de uma coisa que você falou quando criou-se, né, a estratégia, né? Aquela planilha que você me mandou, e eu me lembro que você falou assim: a gente vai pagar as dívidas, mas vivendo com dignidade. Isso aí. Né? E eu, assim, eu tomei posse realmente dessa palavra, né? E eu realmente falei: não, eu vou pagar e vou viver com dignidade, realmente. E É, realmente faz toda a eu vi, diferença. fez toda a diferença, né, Rita? Foi agora que você fez uma viagem, passeou, não Eu foi? fui, passeei. Gente, olha, tinha muito tempo que eu não passeava nas minhas férias. Olha aí, Eu cara. recebi uma benção assim de uma amiga do trabalho, que ela comprou uma casa lá em Paraty, me emprestou, ela me ofereceu a casa, eu não pedi, ela me Olha ofereceu, foi só. uma benção, ela é uma benção mesmo na minha vida. E eu passei uma semana assim Maravilhoso. maravilhosa, maravilhosa. E eu tinha algumas metas, né, dentro da mentoria que eu tinha que fazer, né? Eu consegui fazer. E ainda consegui passear, ainda consegui guardar o dinheiro. Nossa, foi muito bom. Olha, foi essas férias para mim, ela foi assim muito impactante,
muito impactante, porque foi assim muito tranquila e eu pude descansar, descansei mesmo, fui para um lugar assim muito tranquilo, né? Um lugar assim, a Beatriz falava para mim que era um lugar para você desacelerar. E eu realmente desacelerei, eu pensei realmente nas coisas que Deus fez, porque isso é cuidado de Deus na É nossa vida cuidado mesmo, de né? Deus. Não tem outra coisa para dizer, é cuidado do Senhor, não que eu mereça, mas foi o que ele prometeu para os seus, né? Sim. Então foi realmente umas férias assim maravilhosas, assim que eu voltei diferente, voltei assim bem zen mesmo, bem devagar, porque foi foi, Maravilhoso. E foi eu falo, né, maravilhoso. isso que você falou, né, do cuidado de Deus. Muitas das vezes a gente fica tão, falando do espiritual ali, do dinheiro, a gente fica tão tentando resolver tudo ali com as nossas mãos, às vezes, e a gente, às vezes, nem dá espaço. Se a gente, eu entendo assim, né? Quando você entende o que você devia fazer, você fica mais tranquilo para deixar Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. O É verdade. problema, É eu, verdade, assim, a mentoria eu entendo que é realmente algo que Deus plantou no teu coração para que seja, para que isso possa é, multiplicar na vida dos irmãos, né? Só que eu preciso entender que eu tenho que fazer a minha parte, né? Porque sim, foi uma situação que aconteceu comigo que não foi de um dia para o outro, não foi de um mês para o outro. Isso foi ao sim, longo de um período. Então, eu não vou conseguir resolver também de um dia para o outro, né? Eu sim, preciso dar um passo de cada vez, mas que esses passos sejam firmes, né? sim, E eu tenho que fazer a minha parte também. Não sim. adianta eu querer que Deus faça um milagre, mas se eu não apresentar as vasilhas, né? Eu tenho que também fazer a minha parte, não é? Exatamente, exatamente. Isso que é muito Eu, importante, a gente entender que a solução ela não é de imediato, é um processo, vai levar um tempo, mas a constância é importante. sim. E é aquilo, né, Rita? Você falou assim: olha, eu estava há uns 3 anos com a vida ali, ó, parada, sem conseguir conquistar nada. A mentoria durou 6 meses. 6 meses você É, já conseguiu conquistar algumas muito, coisas, quitar nossa, algumas. muito. Já teve dívida que conseguiu quitar, né? Foi, já. Teve dívida que já quitou, e é o que a gente fala, não é assim, não é você vai começar a viver depois que acaba a dívida, não. Não, É não. você ter um plano para você viver bem, do jeito que Deus quer que a gente viva, Uhum. enquanto a gente vai pagando as dívidas, né? Isso, E quando a gente se coloca, igual você falou, Rita, né, na disposição de fazer a nossa parte, Deus faz a dele. Poxa, a minha amiga foi e me ofereceu a casa. Isso é Deus que faz. Faz superabundar aquilo que você tem como recurso. Eu lembro de uma. Você me fez lembrar de uma mentorada, um casal que ela, depois da mentoria, ela programou um passeio com a família. Aí era no sítio e tal, só que tinha uma tirolesa lá que não dava para entrar, não passava ali no planejamento, né? Aí ela, mas tá bom, vou lá, vou brincar, vai ser bom, não sei o que, sei lá. Ela se submeteu àquilo ali, né? Porque às vezes a gente não quer se submeter à realidade. uhum. Ah, não, eu vou fazer porque eu quero, não sei o que, sei lá. Ela foi lá, com o dinheiro que ela tinha, planejou, foi. Quando chegou lá, teve uma brincadeira e tal, sorteio, não lembro agora o que foi. E adivinha o que ela ganhou? O passeio da tirolesa. Porque Deus fica toda arrepiada. Porque Deus É verdade. faz. Deus faz Infinitamente mais. infinitamente mais. É porque a gente está tão acostumado a resolver tudo com as nossas mãos, né? Eu acredito muito nisso, né? Que o senso comum, a sociedade acabou carregando todos, né? E os cristãos não ficaram fora disso, para
para uma mentalidade de resolver tudo no crédito, de resolver tudo no empréstimo, de resolver tudo no cartão. Aí a gente acabou esquecendo que existe um Deus que provê as coisas. É, com certeza. Existe um Deus que, se você chamar por ele, ele ainda faz milagre. Ele ainda faz aquilo que você não pode fazer. Né? Então, eu vejo isso, a mão de Deus, às vezes, aquilo que você sozinha não ia conseguir fazer uma viagem, Deus fez É, aquele tanto que você tinha se transformar foi. numa Foi viagem que mesmo. te Foi renovou. maravilhoso. Maravilhoso. E uma das coisas, voltando lá no assunto da lista, né, que eu sempre faço no início do ano, eu coloquei duas coisas que foi, sim, realmente, que eu estou cumprindo até hoje, que uma das coisas foi justamente organizar minha vida financeira. Por isso que eu resolvi fazer a mentoria. E, é, e a outra coisa também é que eu não queria mais depender de cartão de crédito, que eu queria comprar, viver com o salário do mês. Eu queria Aí. pagar as coisas no débito, né? Então, assim, eu fico tão feliz quando a Caixa me pergunta: você vai pagar com o quê? Eu, Pix. Cara, é muito legal isso. Teve um casal aqui que fez também, a Priscila e o Gilmar, eles falaram, né, também. Caraca, eu encontrei com eles até ali no restaurante, né, no Varandão, estava comemorando o aniversário de casado. Tinha, sei lá, acho que tinha um mês que eles tinham acabado a mentoria. E aí ela falou isso exatamente igual você. Ela falou assim, que alegria quando ele perguntou assim, vai passar no crédito ou no débito? Eu, no débito. É maravilhoso, É gente. É maravilhoso. maravilhoso. Você saber que o mês vai virar e você não deixou dívida para o mês seguinte, né? Ah, é muito bom, muito É bom. muito bom. Uma coisa importante falar: o cartão de crédito, gente, não é vilão. Ele não é. Se você souber usar ele da forma estratégica, não como complemento de renda. Porque Sim, quando ele está exatamente. enrolado, a gente usa ele como complemento de renda. Ah, É, acabou o dinheiro, vou ter que passar no é. cartão. Daí você está gastando mais do que o que você Já tem. está Mas comprometendo o salário do mês seguinte, né? exatamente. Então, mas quando você não usa ele desse jeito, e a gente trabalha um pouco disso também na mentoria, você usa da forma certa, ele é maravilhoso, né? Ele é Uhum. um Ah, é muito aliado bom. para você fazer várias coisas, mas do jeito certo, né? E me fala uma coisa, é, teve, teve diferença? O que foi relevante para você ter entrado numa mentoria que era uma mentoria para cristãos, uma mentoria que a gente tem as técnicas ali da educação financeira, temos, mas que é permeada pela Bíblia, né? Tudo aquilo que a gente ensina, fala, a gente passa pela primeira peneira que é Deus, a Bíblia, aquilo que a gente tem como verdade para a gente. Você não fez outra mentoria, tem pessoas que vêm até para a mentoria de outra, né? Mas você não foi o seu caso. Mas como que foi importante não ser uma mentoria secular, mas ser uma mentoria onde tinha essa visão divina também? Eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu creio nela piamente. E eu entendo que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Não há assunto que a Bíblia não trate. É verdade. E eu entendo que essa mentoria, eu acho que o diferencial é justamente sobre isso. É que dentro da Bíblia tem respostas para essa situação, para essas questões financeiras também. Né? Porque tem gente que acha que Deus não trata questões financeiras, Financeiro. que não é isso, né? Que isso é coisa do homem. Eu não acredito. E a mentoria ela trouxe justamente, validou cada vez mais esse meu Pensamento. pensamento de que a Bíblia também trata desse assunto porque as bênçãos, as promessas do Senhor, elas permeiam toda a nossa vida. Não tem absolutamente nada na nossa vida que Deus não possa atuar.
que a ação do Espírito Santo não fica de fora. Então, por que que a vida financeira seria uma delas? Não. Verdade. Então, baseado em versículos, em passagens bíblicas, então, assim, você tem uma visão mais clara de que Deus quer tratar isso na nossa vida também. Então, eu acho muito importante, sim. E foi, para mim, foi um diferencial muito, muito legal. Glória a Deus. Eu gosto de bater muito nessa tecla porque eu acho que todo cristão deveria fazer uma mentoria financeira, nem que seja, às vezes a pessoa não está nem endividada, mas para ela ter a visão espiritual de como lidar com o dinheiro dela. Porque é Exatamente. onde. Eu Porque é acho que isso onde. deveria ser até matéria de escola, Sim. sinceramente. Sim. Eu acho que isso deveria ser matéria de escola, deveria ter palestras nas empresas. Tem pessoas que não, que retardam um pouquinho a sua aposentadoria, porque a vida financeira está enrolada e ela Muita gente. não, às vezes ela tem algumas gratificações, alguns benefícios na ativa que não vai levar para aposentadoria, então o salário cai um pouco, reduz um pouco e a pessoa está acostumada a viver com Cai um presa. padrão de vida e por conta disso não está preparada para a aposentadoria e acaba continuando trabalhando, né, continuando no trabalho. Então, acho que a questão financeira ela é muito relevante. Então, ela deveria ser ensinada nas escolas, nas empresas, na igreja também, tudo isso. Não tem como não dar a importância devida para Sim. essa parte da vida. A Bíblia fala que ou você vai servir a Deus ou você vai servir o dinheiro. Né? Então, Exatamente. assim, ó, olha o quanto que isso é importante. Porque se. Cara, e é muito sutil a forma como o dinheiro começa a mandar na gente. Né? Como começa a tomar o controle ali da nossa vida e a gente não percebe, porque é sutil. Eu falo que é sutil, e a gente tem também o acompanhamento até para começar a tratar esse lado um pouco mais profundo, porque você tem duas maneiras de o dinheiro controlar a sua vida, né? Ser o senhor da sua vida. Quando você não consegue ter controle sobre ele, né? Então, se você não Uhum. consegue ter controle sobre ele, ele automaticamente ele começa a controlar você. Exatamente. E isso é triste. E isso não acontece com pouca gente, não. É com a maioria das pessoas. E o outro lado, que é mais profundo, é mais uma camada, é quando a gente organiza. E agora a gente tem que ter cuidado para a organização não controlar a gente. Né? Não É um deixar de outro. viver, né? Porque está tão organizado, acho que também não é assim. E a Né? Também gente pode ser e assim. saber que Deus manda na nossa organização, né? Que às vezes Sim, você organizou dinheiro para aquilo e Deus vai falar assim: não, eu quero que você faz assado com isso daqui. Eu não quero que você planejou A, mas eu quero que você faça B com isso daqui. E aí se a gente ficar rígido, aí o dinheiro começa a mandar na gente de uma outra forma. verdade. Então, é muito sutil a forma como a gente acaba escorregando nessa faceta ali de servir ao dinheiro. Então, é muito importante que as igrejas falem mais, né? Que a gente tenha esse bate-papo aberto com as pessoas. Hoje você fez a mentoria, como que você olha ali as igrejas? Você consegue perceber ou não o quanto esse assunto ainda é carente ali entre nós cristãos? Ah, sim, muito, muito carente. Não se toca da forma assim, como eu vi na mentoria, não. Não se fala. E às vezes até os pastores não é por maldade, não, é porque eles também não sabem. Isso é verdade. Eles É também não verdade. sabem, eles são humanos como nós, tiveram famílias também
que não tiveram educação financeira, como você disse, era para ter na escola, mas não tem. Então, quem é que ensina? Né? Como é que a gente vai saber uma coisa que a gente não aprendeu? Essa é muito Mas é importante. importante também que as pessoas buscarem esse tipo de conhecimento também, né? Sim. Eu sou muito aberta assim ao aprendizado. Eu gosto muito, eu sou um pouco curiosa e as coisas eu gosto de aprender. Por isso que eu vim para a mentoria totalmente aberta para aprender, né? Vim reconhecendo que eu precisava realmente mudar meus hábitos e pronta para aprender, né? E eu sabia que eu ia apanhar muito no começo, como apanhei. Mas eu não enganei ninguém, né? Eu falei. Eu Mas falo, gente. se eu tivesse desistido lá no início, né? Se eu tivesse, não, isso aqui eu não vou fazer, não. Não, não concordo, não vou fazer. Né? Se eu tivesse vindo com esse pensamento de abrir mão só até um determinado ponto dali para frente, eu não abro mão, se eu viesse com esse pensamento, eu não ia ter conseguido, entendeu? Eu entendo que eu ainda estou no processo. Sim, Né? Eu ainda até porque estou no é uma processo de função. adaptação. Sim, sim, ainda estou no processo, estou aprendendo ainda. Né? E tem sido assim muito bom, muito bom. Acho que quem tiver a oportunidade de entrar para a mentoria é um excelente investimento, né? Que muitas das vezes a pessoa pensa, mas eu estou devendo, como é que eu vou pagar uma mentoria? Né? Mas vale a pena o esforço, vale a pena o investimento, porque traz frutos, e o fruto você colhe é, ainda fazendo a mentoria na realidade, porque você adquire conhecimento, você quebra paradigmas, e isso só faz o bem, realmente. É muito Eu bom. ia te perguntar exatamente isso, sobre o retorno, né? Como é que foi para você o que você pagou e o que você recebeu? Assim, eu acredito que o investimento que eu fiz eu já recuperei. Sim, eu Né? também acho. Vale a pena, porque é um aprendizado para a vida e que eu já vi assim diferença nos primeiros meses. Eu não estou falando na questão financeira, eu estou falando na questão da virada de chave, da minha forma de pensar, né? Do meu relacionamento com o dinheiro muda completamente. Né? A forma como eu vejo o dinheiro hoje é completamente diferente de 6 meses atrás. Não que eu fosse. Na realidade, eu estava assim, eu estava escrava das dívidas. Né? E hoje eu ainda tenho dívidas para pagar, mas eu já tenho estratégias para quitá-las. Isso que é importante. Coisa que eu não sabia, essas estratégias eu não sabia, eu não sabia como fazer. Né? É, Hoje eu aplicando direitinho, né? Eu tenho que ter constância também, né? isso aí, não pode Não é parar no meio porque do caminho. desafogou, não é porque desafogou um pouquinho que eu vou, né, perder os olhos do foco. Eu tenho um foco, eu tenho Isso uma aí. meta. A minha meta é quitar todas as minhas dívidas. Então, assim, a cada uma que eu consigo quitar, nossa, para mim é uma vitória, né? É uma vitória. Então, assim, valeu a pena o investimento, vale muito a pena o investimento. Aí você falou um negócio muito, muito verdadeiro, né? Você, poxa, eu já estou com dívida, como é que eu vou pagar a mentoria? Mas se você pagou a mentoria e agora você está conseguindo quitar as dívidas. E tem um Isso. plano, está vivendo com dignidade, como a gente falou, tem o dinheiro do lazer, a gente É, tem todo esse cuidado, né, de não ter o dinheiro só para pagar a conta, mas ter um dinheiro sobrando, ter o dinheiro do lazer, ter as coisas direitinho, as coisas que são importantes para vocês. E se você não tivesse feito pagado a mentoria, talvez você estava. Como é que estaria, Rita, se não tivesse aprendido? muito pior, com certeza. Aí Porque, as pessoas querem. nossa, a bola de neve estava só rolando, rolando. Eu não consigo nem imaginar como eu estaria hoje. Muito Então, às mal, com vezes, tem certeza. que dar um passo. Eu falo que a mentoria, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, a mentoria é um passo de fé. Uhum. Porque, às vezes, você.
Cara, é muita gente, não é uma, duas, três, quatro. É muita gente. A gente já está aqui há mais de 5 anos. Muita gente chega na mentoria que está no vermelho. Tem gente que entra que fala assim, não estou no vermelho, estou no roxo, né? Que já passou do vermelho. Que Aham. você não sei como é que eu vou pagar. E aí no final tá, não sobrava, ficava no vermelho. Aí agora paga a mentoria e ainda sobra dinheiro. Aí. Por quê? Mas aí você fica lá, sem método, sem direção, achando que vai, ah, não, vou dar um jeito, vou dar um jeito, vai dar um jeito. Só embola, aí você fica segurando. Você gastou, muitas das vezes, não é o seu caso, mas tipo assim, muitas das vezes as pessoas gastam de forma impulsiva para as coisas erradas. Uhum. Aí, para coisa que Pode ficar vai ligando. tirar ela do lugar errado, aí ela pensa, repensa, raciocina, quer fazer tudo, mas quando ela gastou antes, ela não pensou, ela não fez as contas, ela só foi, Verdade, mas verdade. aí pelo que ela devia fechar o olho e fazer, ela aí quer vai, racionar. Pensa duas vezes, ah, isso não vai dar certo e tal. Não, eu consigo fazer. Não, não sei como é que eu faço. Vou conseguir, não, não. É totalmente diferente. É muito diferente mesmo. Show de bola. Deixa pra gente terminar. Pra gente terminar, deixa eu ver aqui. O que é que você diria para alguém que está assistindo a gente hoje, que pode assistir agora ou na gravação, que talvez está como você estava antes. E essa pessoa, ela está com esse medo de investir. O que, que você falaria para ela? Eu falo que vale a pena fazer a mentoria, vale a pena, é um investimento que você tem retorno, e o retorno, na realidade, é muito maior do que o que você investe na mentoria, porque vai te dar não só a ajuda necessária para você entrar no eixo, né? Colocar tudo nos trilhos na questão financeira, mas também ajuda a questão emocional, a questão social também, né? Porque chegou uma hora que nem vida social eu tinha, porque eu não tinha como gastar, né? Então, assim, ajuda de uma forma geral também, e também a questão espiritual também, né? Te abre os olhos, assim, abre a visão realmente de que Deus tem também planos na nossa vida financeira também. Eu incentivo as pessoas a fazer. Eu sempre estou conversando com amigas minhas, né, a respeito disso, porque eu falo que realmente mudou a minha vida. Hoje eu tenho possibilidade de voltar a sonhar, né, de voltar a Ah, planejar, né, coisas você que falou mesmo. um tempo atrás estavam que eu simplesmente engavetei porque eu achei que eu não ia conseguir realmente fazer. Então hoje eu me permito voltar a sonhar, voltar a planejar as coisas que eu Glória a Deus. estavam paradas. Então, assim, tudo eu devo realmente à mentoria. Então, eu acho muito importante. Se a pessoa tá com dúvidas, não tenha. Venha, assim, disposta a aprender, né? Não, não não é milagre, assim, de uma hora para outra. Estalou o dedo e tá Tem tudo trabalho, né, resolvido. Rita? Não, tem trabalho, tem Tem que trabalho. fazer. Você tem que estar disposta realmente à mudança, mas vale a pena, vale a pena. Ah, que alegria, Rita, ouvir que você voltou. Para mim, essa é a frase que eu vou ficar aqui guardando na minha mente e no meu coração. Voltei a sonhar. Meu Deus do céu, cara. Muito bom mesmo. Isso o dinheiro não pode comprar. É, Tem coisa verdade, que o dinheiro não pode comprar, né? Voltar a verdade. sonhar. Isso a gente, aqui como, no marketing, né, que a gente fala, que a gente precisa falar, fazer propaganda do trabalho e tudo mais, eu falo muito dessa coisa que é uma premissa da mentoria, que é você ter dinheiro sobrando todos os meses, né?
Mas a verdade mesmo é que o retorno maior não é você ver o dinheiro sobrar todos os meses. Mas é isso, é o que acontece quando o intangível que acontece quando o tangível começa a acontecer. Sim, sim. Entendeu? É voltar a sonhar, é voltar a dormir, é voltar a ter tranquilidade. Nossa, Gente, é quanto muito vale? bom. É muito Quanto bom. vale a Eu sou capacidade o de. tipo de pessoa que, se eu não dormir, eu não funciono, entendeu? Minha mente não funciona. Eu preciso ter uma boa noite de sono e eu não tinha. Eu não tinha, ficava muito preocupada mesmo. De assim, preocupada mesmo, de acordar assim de madrugada e perder o sono e ir embora, né? Porque às vezes acontecia assim de já, assim, ou 2 dias depois do pagamento, eu já estou totalmente sem dinheiro. Foi Um um tempo ruim, período né? muito complicado mesmo na minha vida. Só quem está realmente passando por isso sabe do que eu estou falando. É Né? verdade. Quando você realmente não. Quando você não tem paz e você não vê a luz no fim do túnel, né? E aí vem o salário do mês seguinte, você faz as contas e o dinheiro não sobra, não dá para fechar o mês. É muito chato. E olha que eu não tenho filhos, eu fico imaginando família que tem filhos, que tem escola Sim, para pagar, né? Às vezes tem financiamento de casa, financiamento de carro, né? sim. Então, assim, eu fico pensando também nessas pessoas. Comigo foi uma situação complicada, que dirá para essas pessoas também, né? Sim. Então, assim, é, ajuda toda, eu acho que ajuda sempre é bem-vinda, né? A gente buscar ajuda, buscar apoio, não tentar resolver sozinho, né? Então, se Sim. tem essas ferramentas que a gente pode aprender, que a gente pode utilizar para melhorar, né? Para dar uma qualidade de vida melhor, por que não tentar, né? Por que não, né? Usar dessas ferramentas? A mentoria é uma ferramenta excelente para ajudar, né, no controle da vida financeira. Então, por É, que não, né? sim. E você falou o quanto era difícil esse tempo. É importante a gente falar que isso não tem nada a ver com, por exemplo, com falta de fé, com não confiar em Não tem Deus. nada a ver. Não tem nada a ver. Situações acontecem na vida da gente, né? E que a gente. Intempéries acontecem no meio do caminho, né? E a gente está sujeito a isso mesmo. Agora, Isso aí. depende de como eu vou me levantar, sair dessa situação, né? Sim. Não E é o que adianta, você falou. eu poderia me ficar cheia de mimimi, não, Senhor, sou tua serva, e aí o Senhor vai fazer o milagre, e eu ficar aqui de braços cruzados sem fazer a minha parte, entendeu? Então, Sim. eu entendo que Deus nos coloca no nosso caminho pessoas que tenham as ferramentas que a gente precisa utilizar, Sim. né? Quanto tempo que você está lá na igreja, eu não te conhecia, né? Eu não sabia que você fazia essa mentoria, né? E um dia você fez o anúncio lá na igreja, e nem foi nessa época que eu fiz, né? Foi Sim. bem depois, né? Então, tudo tem um tempo, né? Tudo é Sim. o que a Bíblia fala, né? Tem tempo para tudo. E é tempo também de a gente, né, realmente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, E às vezes né? Deus permite a gente chegar num momento assim, muito crítico para a gente passar de nível. Sim, Porque se você continua tudo linear, eu já tô, tá tudo direitinho, tô guardando dinheiro, não sei o que, sei lá, você não passa para o próximo nível. Então, é, às vezes, Deus permite as situações acontecerem para que você precise de ajuda, para que você saia daquele lugar. E aí, vamos supor, você estava aqui. Aí vem a crise, você vem para cá, mas para você vir para cá depois. E sim, sim. aí, talvez, pela nossa vontade, a gente continua aqui. A gente continua aqui. E Uhum. outra coisa também é o que a Bíblia fala, né? Provérbios 6, 23, fala assim:
que o mandamento é lâmpada, mas o ensino é a luz. Então, a Bíblia tem resposta para tudo. Sim. Só que a Bíblia não vai te ensinar como fazer aquilo. A Bíblia, por exemplo, vai falar que você não é para você ter dívida, a Bíblia vai falar que você precisa ter uma reserva, a Bíblia vai falar que você precisa usufruir, né? Usufruir do seu salário. Sim. Legal, mas aí como que na prática eu consigo fazer tudo isso? Né? Isso é um ensino. Então, a Bíblia é um mandamento, mas eu preciso ir atrás do ensino, igual você falou, eu preciso correr atrás de aprender como acender essa luz que Deus já está me mostrando que eu preciso acender. Só que sozinha eu não estou conseguindo. Então, eu não vou ficar esperando cair do céu. Se Deus tem uma vida para mim, eu falo isso, gente. Se Deus tem uma vida na Bíblia para eu viver, essa vida tem que ser possível. Essa vida tem que ser possível. Então, se não está sendo possível, eu preciso ajustar alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa que eu ainda não aprendi, mas eu vou correr atrás disso daí. Entendeu? Agora, não é sentar, orar, as pessoas oram, sobe monte, faz campanha, mas não quer aprender, parar para aprender a administrar o dinheiro. Como que vai? Aí Deus fala assim, filha, eu quero te dar os recursos, as bênçãos, eu quero destravar o dinheiro que está travado. Mas assim, se eu liberar agora para sua mão, o que vai acontecer? Vai só correr, porque você não sabe administrar. Exatamente. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E eu estou muito feliz, muito orgulhosa de você, porque eu parabenizo, né? Que eu já te parabenizei e vou fazer isso agora em público, porque é muito do esforço de vocês. A gente tem o caminho, o passo a passo, mas se vocês não abraçarem, se vocês não quiserem, se vocês não abrirem a mente, né, para fazer diferente do que já estava acostumado a fazer, não funciona. E assim, parabéns, você foi uma excelente mentorada. E isso que você está vivendo é só o começo. Né? Eu falo que a mentoria é o primeiro degrau da prosperidade, quando você aprende a administrar o que você tem. E aí Deus começa a te dar mais e você vai galgando outros lugares. E você é merecedora disso porque você fez acontecer, né? Você seguiu, se empenhou, se entregou. Foi difícil? Foi no início. Eu imagino, né? E ainda mais porque quando você chegou, você ainda estava ali turbada, né? O estresse, a ansiedade, tudo. Mas você superou tudo isso e abraçou o seu processo. Parabéns. Ó, que orgulho, né? Que alegria de ver você aqui comigo contando o seu antes e depois e poder perpetuar isso aí. Não é só para agora, né? Para a vida toda. Amém. Eu me lembro de uma, acho que foi uma live do Mário, se eu não me engano. Acho que foi do Mário. Eu não sei, ou com você, eu não lembro. Que eu falei que eu estava com saudade de mim. Eu não sei se foi com o Mário, não lembro. Eu falei, eu não sou essa pessoa descontrolada assim. Eu acho que foi com o Mário. Eu falei, eu não sou essa pessoa descontrolada e eu tô com saudade de mim. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha metas, eu tinha projetos, tinha planos, e eu não tô tendo nada disso. Graças a Deus, eu tô me reencontrando. Isso que é muito importante. Ai, que coisa linda, glória a Deus, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez na vida da Rita. Amém. Que outras pessoas possam também trilhar o mesmo caminho, encontrar a mesma esperança. E eu quero te pedir uma bênção especial para a vida da Rita. Guarda a vida dela, guarda, Senhor, as suas mãos, aonde as mãos da Rita for colocado, que possa ser próspero, que possa prosperar. Aonde Deus ela pisar a planta dos pés dela, que ela possa tomar posse, que a prosperidade não atinja, Deus, só continue atingindo não só o bolso, mas a alegria, os sonhos, a paz, a tranquilidade, que isso possa ter transbordado cada dia mais.
É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigada, Rita, mais uma vez. Eu que te Muito obrigada, agradeço, Rita. assim, por essa oportunidade aí que você me deu de poder falar, né, daquilo que tem acontecido aí na minha vida, e eu espero também que aconteça com muitas outras pessoas, né, porque realmente vale a pena. Glória a Deus. Muito obrigada, Rita. Ah, e se você está ouvindo essa live aqui e você quer também dar esse passo, me chama lá no direct. Vamos conversar. A gente senta, escuta você para entender o melhor caminho, mas não fica sozinho. Sozinho a gente não consegue, mas acompanhado, sabendo o que fazer, tudo dá certo no final. Isso aí. Gente, beijo, 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 Rita, beijo, querida. povo rico. Beijo, Até a beijo. próxima Até. live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.